paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui de volta com a lição dos adolescentes, Início do nosso trimestre, que tem como tema geral a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, muito importante. Espero que você já tenha planejado, dado uma lida na lição, desta semana. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema principal os sinais da volta de Jesus. Eu sei que vocês já viram aí, a devocional com várias referências bíblicas, e aqui no livro de 1 Pedro 4 e o versículo de número 7 diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que coisa linda! Sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nós precisamos ser professores vigilantes, sempre ali estando em comunhão com Deus, em oração, pedindo a Ele para nos direcionar sempre, para a gente sempre fazer a vontade dEle e trazer bons ensinamentos para os nossos pré-adolescentes. E aí, olha só, sinais da volta de Jesus. Será que esses sinais já aconteceram ou estão acontecendo, não é? A gente vê aí, de acordo com a palavra de Deus, os sinais dos últimos tempos, da volta de Jesus. A gente já vê aí acontecendo as guerras, os rumores de guerra, é filho contra pai, reino contra reino, é nação contra nação, Tem até um hino que fala sobre isso. Então, os nossos pré-adolescentes que ainda estão em formação precisam estar preparados, saber que tudo isso são os sinais, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro atualizado, é a palavra de Deus e são sinais da volta de Cristo. Em Lucas 21, 8 ao 12, e o versículo 19 é onde a gente encontra o nosso estudo bíblico desta semana. Em Judas 18 diz assim: eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Ou seja, perdeu o temor de Deus, não quer saber dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, mas querem fazer tudo de sua maneira. E tudo isso nós precisamos estar preparados, firmes com Cristo, porque são sinais da vinda de Jesus. A nossa lição da CPAD ela é completa, irmãos, traz muitos subsídios de suma importância para a edificação de nossa vida espiritual e dos nossos pré-adolescentes. No espaço pedagógico, diz o seguinte: na aula deste domingo, seus alunos estudarão a respeito dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos estar atentos para que o dia do arrebatamento não nos surpreenda. Seus alunos muitas vezes são alvo de todo tipo de informação contrária aos valores da palavra de Deus. Por essa razão, ore para que o Espírito Santo se faça presente em cada aula, usando como instrumento de valor, e prepare o coração dos alunos para, de bom grado, receberem o ensino da palavra de Deus. Porque muitas vezes até em casa, eles escutam: mas tudo isso, ir para a igreja, e com os outros amiguinhos também, que passam isso para eles. Ir para a igreja é muito chato, e fica fazendo até mesmo, campanhas para que eles não venham para a igreja no domingo pela manhã, a palavra de Deus. Mas eles precisam saber
que na igreja eles estão sendo preparados, moldados, alicerçados através da palavra de Deus, e quando vierem tempos difíceis, eles vão estar ali com a palavra de Deus e com a proteção, o escudo da fé em mãos. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar, professores. Vamos orar pelas nossas vidas, para que o Senhor realmente Ele fique conosco, nos dê forças, porque os dias são maus, são tenebrosos, mas o Senhor, Ele é a nossa força. Com Ele estaremos seguros e estaremos preparados para aquele grande dia, o dia do arrebatamento, em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E não sabemos o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem, né? Que é o Senhor Jesus. Qual o objetivo da nossa lição? Compreender que Deus avisa seu povo sobre grandes eventos. A gente vê isso claramente lá em Mateus 24, né? Versículo de número 7. Então, entender os sinais que antecedem o retorno de Cristo. Saber que o Senhor revelou os sinais para que fiquem o quê? Vigilantes. Então, e o nosso aluno? Quais os saberes escolares que a gente pretende que ele adquira? Ele precisa saber que estamos vivendo o fim dos tempos. Então é o fim, irmãos. Não tem mais o que você esperar desse mundo terrível. É realmente, como nós já dissemos, estar preparados para a vinda de Cristo. Então, a Bíblia registra os sinais dos últimos dias. Os sinais estão se cumprindo. A natureza revela a proximidade da volta de Jesus. Um forte sinal é a desconstrução dos valores bíblicos. Por se esfriar o amor, muitos estão perdendo a fé. Então, tudo isso a gente precisa mostrar na Bíblia Sagrada, cada ponto desse, mostrar uma referência bíblica para que o nosso aluno possa ter essa certeza de que todos esses acontecimentos é a volta de Cristo se aproximando e realmente tem que acontecer. Então, você pode levar para sua sala um data show com imagens, né, desses acontecimentos, e dessa forma o seu aluno vai ter uma visibilidade melhor. Mas caso isso não aconteça, você não tenha esse recurso, pode levar um notebook, levar um aparelho celular, no próprio aparelho, pedir que eles acessem e ter uma aula interativa. Ouvir o seu aluno é de suma importância, certo? E dessa forma ele vai conhecer mais a Deus e a sua palavra. Quando a gente fala de catástrofes, a gente já vê aí, né, os tsunamis, os mares, né, esses acontecimentos. Então traz tudo isso para os teus alunos, né? Se você pedir que ele comente, com certeza ele vai ter muitos exemplos para dar. É muito importante a gente ouvir os nossos alunos em sala de aula. E aí, meus irmãos, no refletindo da nossa lição diz: reúna-se em dupla com o seu colega de classe. Com a orientação do professor, elabore um cartaz, recorte reportagens atuais que mostram eventos recentes que confirmam o cumprimento da palavra de Deus a respeito dos sinais dos últimos dias. Em seguida, responda a seguinte pergunta: por que devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje? Você pode colocar lá essa pergunta, expor. Você pode também pedir que eles levem jornais, revistas para fazer esse recorte, ou manda lá, né, uma mensagem para ele também
pesquisar imagens e lá já levar, já que o nosso tempo de EBD é tão curto, né, em sala de aula. Isso vai otimizar o tempo da sua aula, tá certo? Então, que Deus te abençoe grandemente. E leia também o auxílio teológico, leia todas as orientações possíveis e veja também em outras fontes bíblicas, para que você tenha uma aula rica e possa transmitir um conhecimento bíblico e edificante para a vida dos nossos pré-adolescentes, que serão os nossos futuros líderes. E que Deus te abençoe. Até a próxima aula.